Vamos dar uma aprofundadinha nessa ideia da conservação da quantidade de movimento, que é uma consequência do teorema do impulso, né? Que foi o que a gente viu no vídeo anterior. Do teorema do impulso, a gente chega na conclusão que há a possibilidade da conservação da quantidade de movimento desde que o impulso seja zero. Uma das maneiras do impulso ser zero é que a força externa que atua sobre o sistema ali seja zero, né? Ou seja, na verdade não tenha força externa atuando sobre o sistema. E o outro é que sejam coisas muito rápidas, né? Mas vamos ficar nesse pedacinho aqui, ó. Vamos aprofundar nessa ideia de um sistema isolado, de um sistema em que não há influência externa, ou seja, a força externa que atua sobre aquilo ali é próxima de zero ou próxima de zero, né? E a gente tem como consequência a conservação da quantidade de movimento. Vamos pensar em um corpo só, para um corpo só, então eu tenho lá um negocinho se movimentando, uma bola, sei lá, qualquer coisa se movimentando, e, e não tem nada agindo sobre ele. Não existe nenhuma força agindo sobre ele, tá? Ou que essas forças, que essas somatórias de forças que atuam sobre ele seja zero. O que quer dizer esse negócio da somatória das forças que atuam sobre ele ser zero? Pensa comigo aqui, ó. Se isso aqui... Não, peraí. Peguei o negócio errado. Pensa aqui... Deixa eu pegar uma cor, um azul aqui. Pensa aqui que você tem o teu corpinho. Ó, tô desenhando aqui em azul, aqui em cima. E, bom, e desse corpinho aqui existe uma força puxando para a direita, só que existe uma força exatamente igual puxando para a esquerda. Uma força F para um lado, negativa então, e uma força F para o outro lado, positiva. Se elas são exatamente iguais, se elas são idênticas, as duas vão se equilibrar e o resultante é zero. Então, também é uma situação de força externa igual a zero, tá? Duas, três, quatro forças que se cancelam também pode ser considerado um sistema isolado. Mas de qualquer jeito, no final das contas, a força que atua sobre o sistema resultante é zero. Para um corpo só que não perde massa, vamos escrever esse QI igual a QF, vamos escrever como massa vezes velocidade, né? É óbvio aqui que a gente tem a quantidade de movimento é mv, então se a quantidade de movimento é mv, peraí. A quantidade de movimento é mv, a gente pode escrever a massa do corpo vezes a velocidade que ele tinha no início, isso é a quantidade de movimento inicial. A massa do corpo vezes a velocidade que ele vai ter no final, isso é a quantidade de movimento final. Simplifico massa e massa, porque ele não perdeu massa, é o mesmo valor, é a mesma coisa, corto, né? Você vai chegar na conclusão, isso daqui pode parecer tosco escrito desse jeito, mas isso é incrível. Porque olha só, você chegou na conclusão que a velocidade inicial é igual à velocidade final. O vetor velocidade inicial e final são iguais, ou seja, o vetor velocidade não se altera. Não se altera. De novo, ó a causa e a consequência aqui. Força externa sendo zero, ou seja, a força resultante que atua sobre um corpo ser igual a zero, implica que a sua velocidade não muda. Não muda em direção, não muda em sentido, não muda em valor, não muda em nada. Ou seja, a velocidade permanece exatamente igual caso a força que haja sobre aquele corpo seja zero. A somatória de forças que agem sobre aquele corpo seja zero. Isso daqui é a gloriosa primeira lei de Newton, que diz que quando a força resultante que atua sobre um corpo é zero, ele mantém o seu estado de movimento. Quer dizer, mantém a sua velocidade. Quais são as possibilidades? Primeira possibilidade é ele manter uma velocidade zero, né? Se ele já estava em repouso e ninguém e nada foi lá e agiu sobre ele, o que vai acontecer? Ele vai continuar em repouso, né? Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Agora, se a velocidade já era diferente de zero, ele vai permanecer num movimento em que a velocidade não muda, que é um movimento uniforme, sem mudar o valor, e retilíneo, porque daí não muda nem direção nem sentido. Ou seja, um movimento retilíneo uniforme e o repouso são exatamente a mesma coisa na perspectiva de força. Não tem diferença no porquê o repouso acontece e no porquê o movimento retilíneo uniforme acontece. Eles são equivalentes. Eu não preciso de força para ficar em repouso,
eu não preciso de força para estar em movimento retilíneo e uniforme. Olha que conclusão maravilhosa. A velocidade não está relacionada à força. Não é porque tem velocidade que está agindo uma força sobre aquele corpo. Não, não. Eu posso me movimentar sem ter velocidade atuando sobre aquele corpo. E isso daqui é uma sacada genial, essencial para explicar o porquê que a Terra está se movimentando, não tem problema nenhum. Que inclusive, aí você tem inúmeros exemplos disso daí. Aqueles vídeos que eu deixei na atividade de vocês são exemplos da primeira lei de Newton. Se eu já estou me movendo, eu vou me manter em movimento sem precisar continuar sendo aplicado força sobre mim. O cara que está pulando lá na cama elástica, por que ele não fica para trás? Ué, ele já está se movimentando, então ele vai manter o movimento. Se ele está indo para frente, ele vai continuar indo para frente, a não ser que algo faça ele parar. Aí você pode perguntar para mim, professor, mas se eu arremessar uma cadeira, uma bola, alguma coisa assim, se eu atacar alguma coisa para frente, uma hora ela vai parar, ela não vai ficar se movimentando para frente. A primeira lei de Newton diz que ela vai se movimentar para sempre, mas uma hora ela para. Por quê? O Newton que está errado? Não, é porque a gente, nessa situação, está esquecendo de analisar uma coisa. Existe uma força chamada força resistiva, que seja a resistência do ar ou que seja a força de atrito com o chão. Então, de alguma maneira, você está aplicando uma força para fazer o negócio parar. Se não tiver força para fazer ele parar, ele vai continuar se movimentando para sempre. Quer um exemplo de que essa força existe, que essa resistência do ar existe? É só enquanto você estiver andando de carro, você botar a cabeça para fora da janela. Você não vai sentir a tua cabeça sendo empurrada para trás, você não vai sentir uma resistência. Se for muito bochechudo, procura vídeo de cachorro na internet, assim, a bochecha dele fica balançando. Por quê? Porque tem uma força ali agindo sobre a cara do cachorro, ou a sua cara, se estiver para fora. Então, se não tiver essa força de resistência, não tem por que parar, vai continuar se movimentando para sempre. E, bom, quando a gente falar aliás, não, já vamos falar agora mesmo. Vamos lá. Ó, força de atrito. Vamos pensar uma coisa. Põe tua meia aí e, na verdade, põe tua meia não. Põe um tênis, vem correndo no piso aí da sala e tenta escorregar. Você vai conseguir escorregar de tênis? Provavelmente não, né? Agora tira esse tênis e fica de meia. Vem correndo e tenta escorregar. Alguma coisa já mudou. Já facilitou um pouco. Agora, além de estar de meia, insere esse chão aí, passa uma gordura, alguma coisa assim, e tenta escorregar. Você vai escorregar mais ainda. Melhor, vai lá, arranja uma lona, joga sabão em pó, joga um tanto de água, deixa o negócio super escorregadio e vem escorregar. Você vai escorregar muito mais. Por quê? É porque você fez mais força para se movimentar? Não, não. É porque não tem força para te segurar. Não tem atrito, não está arrastando na hora de se movimentar, então não tem por que parar. Isso é genial, a primeira lei de Newton é genial. Isso aqui explica por que você tem que usar cinto. Você precisa usar cinto de segurança por quê? Porque a lei de trânsito te obriga ou porque a primeira lei de Newton te explica que quando o carro parar, você não para? Você continua no movimento que você tem. Primeira lei de Newton, né? A lei de trânsito é só para tentar fazer quem é mais idiota também usar. Mas, a princípio, é porque se você souber física, souber que a primeira lei de Newton diz que corpo em movimento tende a permanecer em movimento, você sabe que quando o carro bater em algum lugar e ele parar, o carro parar, você que está lá dentro vai continuar se movimentando. E aí você vai batendo para-brisa e é perigoso. Por isso que se usa um cinto de segurança, para ele fazer força em você e te manter preso na cadeira. É por isso que você tem que se segurar quando você está andando de ônibus e o ônibus dá uma freada ou o ônibus dá uma acelerada, porque você estava, vamos pensar, você paradinho no ponto de ônibus, tá lá em cima dentro do ônibus, bonitinho e tal, e o ônibus arranca de uma vez. Se você não se segurar, você é jogado entre aspas, para trás. Porque, na verdade, o que está acontecendo? Você está parado e o ônibus foi. O ônibus foi e você ficou. Então você tem que se segurar, você tem que fazer força para se manter junto com o ônibus, para você começar a se movimentar, para você sair do repouso. Você tem que fazer a força para se manter ali no ônibus. E aí, nossa, tem inúmeros exemplos, isso aqui é magnífico. Vejam lá os vídeos da atividade e também vamos falando mais no decorrer aí da vida sobre isso.